Até agora, em 2022, o banco de dados não identificado da Wiki mostra que 28 pessoas conhecidas como João e Maria Doe recuperaram suas identidades. A genealogia tem sido uma grande ajuda para as autoridades nos últimos anos, permitindo que identifiquem não apenas vítimas, mas também suspeitos e autores de crimes. Em dezenas de casos antigos não resolvidos, porém, nem sempre é tão simples assim. Existem muitos casos em que as vítimas são identificadas, mas seus assassinos continuam sem nome. No episódio de hoje, vamos explorar 2 casos horríveis e ainda não resolvidos de vítimas femininas recentemente identificadas. Carolyn Celeste Eaton, anteriormente conhecida como Valentine Sally, no Dia dos Namorados de 1982. Um policial do Departamento de Segurança Pública do Arizona explorava uma área próxima à pista oeste da Interestadual 40, cerca de 18 quilômetros a oeste da cidade de Williams e perto do posto de caminhões Monte Carlo. Havia ocorrido um incidente pouco antes, que fez com que o pneu de um veículo se soltasse. O policial havia sido encarregado de recuperá-lo para garantir que nenhum acidente fosse causado. Mas, para a surpresa do policial, não foi um pneu perdido que ele encontrou debaixo do cedro à sua frente, a cerca de 8 metros da rodovia. Era um corpo. Uma jovem, provavelmente uma adolescente mais velha, foi encontrada seminua debaixo da árvore. Ela ainda vestia sua calça azul da marca Seasons, mas seu sutiã e um suéter listrado de vermelho e branco foram encontrados próximos dali. Ela não carregava nenhum documento de identificação e tinha poucos pertences pessoais, apenas suas roupas e um lenço. Jane Doe tinha cabelo loiro, cicatrizes no pé esquerdo, uma cicatriz em uma das coxas e piercings no lóbulo esquerdo. Por causa da decomposição e de animais que mastigaram o corpo, os investigadores não conseguiram saber se sua orelha direita tinha os mesmos piercings, baseando-se nas presilhas do cinto. As autoridades concluíram que Jane Doe foi arrastada até onde seu corpo foi encontrado. O estado dos restos mortais dificultou ao legista determinar a causa da morte, mas acredita-se que foi estrangulamento. Um de seus molares inferiores foi preparado para canal pouco antes de sua morte. E estima-se que ela tenha morrido em algum momento entre 1º e 6 de fevereiro, embora testemunhas afirmem tê-la visto viva no dia 3. As autoridades pediram ajuda ao público enquanto montavam a linha do tempo dos últimos passos conhecidos de Jane Doe. Um estudante da Universidade do Norte do Arizona lembrou-se de ter dado carona a uma adolescente com a descrição dela em 2 de fevereiro viajando para o norte. A garota disse que vinha de Phoenix e que lá morava com amigos e trabalhava como lavadora de pratos. Problemas familiares a levaram a viajar para Nova Jersey. Ela queria chegar a Flagstaff para pegar carona com um caminhoneiro até a costa leste. Em Ash Forks, detetives entrevistaram funcionários do posto Monte Carlo e encontraram Patty Wilkins, funcionária e integrante da família dona do restaurante. Ela lembrou de ver uma garota parecida, de olhos azuis, nas primeiras horas de 3 de fevereiro de 1982. Ela estava acompanhada por um homem mais velho na época, que Patty achou ser o pai ou tio da adolescente, ou talvez até mesmo o avô dela, já que ela achava que ele poderia ter uns 60 anos na época. Segundo testemunhas, o homem demonstrou preocupação com os dentes dela. Patty lembrou que Jane Doe pediu analgésicos, e a funcionária do restaurante deu a ela o que tinha, aspirina infantil, que a adolescente colocou em um molar inferior. Patty acreditava que a adolescente tinha entre 16 e 17 anos e observou que normalmente relatava meninas jovens, que pareciam fugitivas, ao escritório do xerife local. Mas não fez isso, pois Jane Doe parecia muito à vontade com o homem mais velho, e Patty achou que eram parentes. A dupla entrou no posto de caminhoneiros por volta das 3 da manhã e saiu 1 hora depois. Infelizmente, ninguém se lembrou de que tipo de caminhão ou veículo a garota entrou. Depois de sair, Patty perguntou à adolescente se ela estava bem e se queria ou não ir com o homem. Mas, segundo relatos, Jane Doe disse que estava feliz em ir com ele. O homem com quem a adolescente estava é descrito como branco, com idade entre 60 e 65 anos.
Com altura entre 1,73 metros e 1,78 metros e peso médio, ele usava um colete de couro xadrez marrom de 2 tons e um chapéu de cowboy de feltro com uma grande pena de pavão na frente. Jane Doe não foi mais vista viva após sair do posto de caminhões Monte Carlo. Patty Wilkins reconheceu seu suéter assim que os investigadores falaram com ela e os outros funcionários. 2 anos depois, em 1984, Jane Doe foi identificada incorretamente como Melody Cutlip, uma jovem que desapareceu na Flórida em 1980. Um tenente do departamento do xerife de Coconino suspeitava que as 2 garotas fossem a mesma pessoa. Depois que ele encontrou o boletim de desaparecimento de Melody em 1984, entrou em contato com um odontologista forense para tentar identificar as 2 através dos registros dentários. O odontologista confirmou que eram a mesma pessoa ao comparar os registros dentários de Melody com as marcas de mordida da desconhecida. Seus métodos não eram cientificamente sólidos, nem considerados confiáveis. A própria mãe de Melody recusou trazer os restos mortais para a Flórida, pois não acreditava que fossem de sua filha desaparecida. Vale ressaltar que Melody voltou para casa em 1986. Ela morreu em um acidente de carro 12 anos depois na Louisiana. Jane Doe foi enterrada em um cemitério em Williams, Arizona, e seu enterro foi pago por Patty Wilkins. Sua lápide foi posteriormente gravada com Melody Cutlip, com Valentine Sally embaixo, por algum tempo. Depois que foi provado que as 2 não eram a mesma pessoa, o nome de Melody permaneceu na lápide apesar dos repetidos pedidos de sua família para que fosse removido. No início de 2021, o gabinete do xerife do condado de Coconino anunciou que haviam identificado Jane Doe. Com apoio do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, do Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, do Departamento de Segurança Pública do Arizona e de uma empresa privada de genealogia. Ela foi identificada como Carolyn Celeste Eaton, de 17 anos, que nasceu em 1º de outubro de 1964 e desapareceu de St. Louis, Missouri, por volta do Natal de 1981. Ela teria fugido de casa após uma discussão, mas sua família não registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento. Pouco se sabe sobre a infância de Carolyn ou o motivo pelo qual ela fugiu de casa. Além disso, existem pouquíssimas teorias sobre o caso dela. De modo geral, acredita-se que ela se tornou vítima do homem com quem estava viajando, e muitos investigadores online sugerem que ela rejeitou as investidas sexuais dele e foi morta em retaliação. No entanto, o principal suspeito apontado pelos detetives de internet é Royal Russell. Long era um criminoso violento e um suspeito de ser serial killer, com um histórico de violência sexual extrema e condenações por sequestro. Ele morreu na prisão em 1993 e foi até acusado pela própria filha de abuso sexual. Ele se declarou culpado pela acusação de sequestro relacionada ao desaparecimento de Sharon Baldigal em 1984. E ele é suspeito de estar envolvido com o desaparecimento de 2 mulheres em 1974 em Wyoming, Deborah Meyer e Carlene Brown. Long é talvez mais conhecido por seu suposto envolvimento nos desaparecimentos de 2 meninas de 13 anos que desapareceram da Feira Estadual de Oklahoma em setembro de 1981. Cinder Pallet e Charlotte Kinsey foram ao parque de diversões, e Charlotte avisou aos pais que ambas receberam ofertas de emprego, ajudando um funcionário do parque a descarregar brinquedos do caminhão. A mãe permitiu o trabalho desde que ela ligasse para casa às 21 horas. Na época, Long trabalhava em parque de diversões e como caminhoneiro. Ele também era muito parecido com o retrato falado do suspeito feito com a ajuda de testemunhas. Vários outros adolescentes receberam a mesma oferta naquela noite, mas todos recusaram ajudar. Long foi acusado do sequestro e assassinato das 2 garotas. Ele admitiu estar na feira naquela noite, mas negou o envolvimento com os desaparecimentos. Ele chegou à região no dia anterior, após entregar um reboque de plataforma a uma empresa local. O cabelo de Cinder foi achado em seu carro, junto com pelos de vários animais, identificados como de cachorros e um gato com os quais ela teve contato antes de desaparecer. Manchas de sangue foram achadas no veículo, mas não foi possível saber se eram humanas ou de animal. Uma mecha de cabelo loiro também foi encontrada na casa de Long. Mas, novamente, nunca foi comprovadamente associada a Charlotte. Em dezembro de 1985, o juiz do caso contra Long rejeitou a maioria das provas, inclusive muitas evidências físicas.
o depoimento de sua filha e o de um garoto abordado por Long com a mesma oferta de emprego. Na noite em que Cinder e Charlotte sumiram, as acusações contra ele foram retiradas. As duas continuam desaparecidas até hoje. A descrição de Patty Wilkins sobre o acompanhante de Carolyn fez muitos acreditarem que era Long. Seu chapéu de feltro com uma pena era um item de vestuário distinto que ele usava frequentemente. Se você tiver qualquer informação sobre o assassinato de Carolyn, pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Coconino pelo número 9-282-265-012. Sherry Ann Jarvis, anteriormente conhecida como Jane Doe, do condado de Walker. Em 1º de novembro de 1980, um caminhoneiro que passava pela Floresta Nacional Sam Houston, perto de Huntsville, Texas, avistou algo estranho enquanto seguia pela Interestadual 45. Parando no acostamento da estrada, ele rapidamente começou a entender o que estava vendo. O corpo nu de uma adolescente deitada de bruços na grama, a apenas 6 metros de distância. Por volta das 9h20 da manhã, a polícia foi chamada ao local. A adolescente não pôde ser identificada. Além disso, sabia-se apenas que ela era uma mulher entre 14 e 18 anos. Ela estava morta havia cerca de 6 horas quando encontraram seu corpo, nua, exceto por uma joia e sapatos. No pescoço dela havia uma corrente fina de ouro, com uma pedra de vidro marrom esfumaçada ou azul. E um pouco mais afastado dela havia um par de sandálias vermelhas de salto alto, feitas de couro e com tiras marrons. Nenhuma outra roupa ou acessório foi achado no corpo de Jane Doe ou no local. As orelhas eram furadas, mas sem brincos. O médico legista do condado de Harris realizou a autópsia de Jane Doe. A jovem foi descrita como tendo cerca de 1,68 metros de altura e pesando entre 40 e 8,54 quilos, com olhos cor de avelã e cabelo castanho claro de 25 centímetros de comprimento. Notavelmente, o cabelo dela tinha um tom avermelhado, mas não apresentava sinais de tintura ou outros tratamentos de coloração. As unhas dos pés dela eram rosa claro, enquanto as das mãos não tinham esmalte. O legista descreveu Jane Doe como bem nutrida e afirmou que provavelmente ela era de classe média. Como ela havia recebido cuidados odontológicos e seu corpo não apresentava sinais de desnutrição, a causa da morte de Jane Doe foi determinada como asfixia por estrangulamento com laço, e concluiu-se que seu fim foi violento. Acredita-se que ela foi estrangulada com meias calças, cujos fragmentos e de sua roupa íntima foram achados em sua cavidade vaginal. Acredita-se que isso foi feito para evitar sangramento ao transportar o corpo entre a cena do crime e o local de descarte. Como ela havia sido agredida sexualmente com um objeto contundente antes da morte, além disso, Jane Doe também foi espancada. O rosto dela estava muito inchado, principalmente perto da boca e olhos, e seu ombro direito tinha uma marca profunda de mordida. Sem documento de identificação, os investigadores sabiam que teriam trabalho e logo pediram ajuda ao público por informações. Na esperança de descobrir se ela estava viajando com acompanhantes e onde havia estado nos dias que antecederam seu assassinato. Logo, eles conseguiram uma pista. Testemunhas viram Jane Doe no dia anterior ao assassinato, incluindo o gerente de um posto golf e 2 funcionários do Hitch & Post. Todos a viram usando calça jeans azul, suéter amarelo sujo e moletom branco de tricô com bolsos grandes. Ela também foi vista carregando as sandálias vermelhas encontradas no local do descarte. Segundo relatos das testemunhas, Jane Doe chegou, parecendo um pouco desarrumada, ao posto de gasolina Gulf por volta das 18h30 da noite de 31 de outubro. Ela havia saído de um Chevrolet Caprice azul, modelo 1973 ou 1974, com teto de cor clara, que estava sendo dirigido por um homem branco. No posto de gasolina, a adolescente pediu informações para chegar ao Departamento de Correções do Texas, Fazenda Prisional Ellis, agora Unidade Ellis, no condado de Walker. Jane Doe recebeu as instruções e, em seguida, saiu novamente, mas desta vez estava a pé. Mais tarde, ela foi vista caminhando para o norte na Sam Houston Avenue. Depois, ela foi vista no posto Hitch & Post, na Interestadual 45, onde novamente pediu informações para chegar à Unidade Ellis. Ela disse que um amigo a encontraria lá. Uma garçonete fez um mapa para ela e perguntou se seus pais sabiam onde ela estava. Jane Doe supostamente respondeu: "Quem liga?", mais cedo durante a conversa. Ela afirmou ter 19 anos e disse que era de Rockport ou de Aransas Pass,
ambos locais no Texas. A garçonete disse aos investigadores que achava que a adolescente era uma fugitiva. Esse foi o último movimento conhecido de Jane Doe. Como ela acabou morta na beira da Interestadual 45 e quem a matou ainda não foram solucionados. Perguntas permanecem no caso. Ao descobrir que ela estava tentando chegar às unidades Ellis, as autoridades interrogaram detentos e funcionários do estabelecimento, mas ninguém reconheceu a foto dela. Segundo relatos, apenas um detento tinha idade semelhante à da jovem, mas nunca foi feita nenhuma ligação entre eles. Depois, os detetives foram a Rockport e Aransas Pass procurar garotas desaparecidas que se encaixassem na descrição de Jane Doe. Eles chegaram a ir às escolas da região procurando por sua identidade, mas saíram dessas visitas de mãos vazias. Walker County Jane Doe foi enterrada em 16 de janeiro de 1981 no cemitério Oakwood, em Huntsville, Texas. Sua lápide foi doada pela Morris Memorials, uma pequena empresa familiar em Huntsville. O caso de Jane Doe ficou inativo até 1999, quando seus restos mortais foram exumados para exame forense e extração de DNA. Durante esse período, as autoridades também afirmaram acreditar que ela provavelmente tinha entre 14 e 16 anos e meio de idade. No entanto, o progresso nesse momento foi lento, e no final das contas, o caso esfriou novamente. Em 2015, o caso foi reaberto. Testes de DNA foram feitos nas sandálias de salto alto achadas na cena, mas os resultados nunca foram divulgados. Em dezembro do mesmo ano, surgiu na internet uma fotografia de uma jovem branca, com cerca de 14 anos e aproximadamente 1,62 metros de altura. Ela tinha certa semelhança com Jane Doe. A foto veio de um par de irmãos que lembraram ter conhecido a jovem enquanto estavam em um motel em Beeville, Texas, no verão de 1980. Eles lembraram que a garota se chamava Kathleen, escrito com K ou C, e estava morando com um casal e possivelmente era de Corpus Christi, também localizado no Texas. A garota supostamente queria ver um amigo na prisão estadual do Texas, em Sugarland. Foi determinado que essa garota não é Jane Doe em algum momento nos anos após a morte de Jane Doe. O jornalista Michael Hargraves sugeriu que a autora do crime era uma mulher, destacando o uso de objetos na agressão sexual e a ausência de sêmen no corpo de Jane Doe ou na cena. Ele também afirmou que homens que cometem delitos sexuais tendem a morder uma área mais sensível, como o seio, em vez do ombro. Além disso, ele perguntou por que o culpado não levou o colar dela como troféu, como muitos agressores fazem para reviver seus crimes. No entanto, foi argumentado que Jane Doe poderia estar usando mais joias além do colar, então outra coisa pode ter sido levada como lembrança. Além disso, as roupas dela nunca foram encontradas e seu destino é desconhecido. Outra teoria no caso de Jane Doe é que ele está ligado ao de outra vítima recentemente identificada, Deborah Jackson, anteriormente conhecida como Orange Socks. Deborah foi assassinada um ano antes de Jane Doe, em 30 ou 31 de outubro de 1979, em Georgetown, Texas. Ela foi estrangulada até a morte, deixada nua e encontrada horas depois do crime. Deborah era consideravelmente mais velha que Jane Doe, com 23 anos, mas isso não necessariamente descarta uma conexão. O infame serial killer Henry Lee Lucas assumiu a responsabilidade pela morte dela e acabou sendo condenado pelo crime, mas muitos duvidam da confissão dele, já que era um mentiroso conhecido e confessou cerca de 600 outros assassinatos enquanto estava preso. Os dentes dele foram comparados com a marca de mordida no ombro de Jane Doe e foi constatado que não batiam. Lucas morreu na prisão em 2001. Em 2017, foi sugerido que Jane Doe era vítima de um serial killer que havia tirado a vida de outras 3 mulheres. Em 1980, descartando seus corpos ao longo da rodovia Interestadual 45. Apenas metade dessas vítimas foi identificada. Todas foram estranguladas até a morte e todas foram consideradas vítimas de alto risco. As demais mulheres não identificadas eram ambas negras. Uma delas tinha entre 20 e 30 anos. Ela foi encontrada em 15 de outubro de 1980 em Houston e possivelmente tem ascendência asiática. Ela morreu vários meses antes de ser encontrada. A outra mulher foi encontrada debaixo de uma ponte em Houston, em dezembro de 1980. Estima-se que ela tinha entre 16 e 26 anos. Em 2020, o departamento do xerife do condado de Walker fez parceria com a Outram Incorporada para tentar identificar Jane Doe via genealogia genética, na esperança de avançar o caso.
Após várias tentativas de extração de DNA, a Outram Incorporada finalmente conseguiu e foi capaz de criar um perfil genético da jovem. No dia 9 de novembro de 2021, o departamento do xerife anunciou publicamente que Jane Doe tinha um nome. Ela foi identificada como Sherry Ann Jarvis, de 14 anos que havia fugido de Stillwater, Minnesota, na primavera de 1980. Sherry, que era conhecida como Toti pelos amigos, nasceu em 9 de março de 1966. A família notou que ela gostava de cavalgar e ficar com crianças e animais. No início de 1980, ainda com 13 anos, ela foi retirada dos cuidados da família e colocada em um abrigo do estado devido ao seu absenteísmo escolar. O abrigo era administrado por um casal com 5 filhos e recebia jovens de 12 a 18 anos que aguardavam audiências nos tribunais de menores. E chegavam a acolher até 18 crianças ao mesmo tempo. Os jovens eram supervisionados por 6 adultos o tempo todo. Sherry fugiu quando estava marcada para comparecer ao Tribunal do Condado de Washington em março de 1980. Acompanhada por outras 2 garotas, que eram irmãs, o trio chegou até Green Bay, Wisconsin, antes que as 2 garotas não identificadas optassem por voltar para casa. Sherry, por sua vez, recusou e saiu sozinha a pé. A família recebeu notícias dela pela última vez em agosto daquele ano, quando enviou uma carta para a mãe de Denver, Colorado, afirmando que não voltaria para casa até ter pelo menos 18 ou 21 anos e expressando sua frustração por estar sob a tutela do estado. Sherry estudou na Central Junior High School em Forest Lake, Minnesota. Após seu desaparecimento, a família manteve o mesmo número de telefone caso ela quisesse entrar em contato. Eles realmente tentaram procurá-la, tanto por conta própria quanto com a ajuda de um detetive particular, mas nunca conseguiram encontrá-la. O pai dela, Don Jarvis Sr., morreu aos 78 anos em janeiro de 2018, enquanto a mãe dela, Carrie, faleceu aos 78 anos em junho de 2019. Os irmãos de Sherry estão felizes por finalmente ter algum encerramento, mas ainda esperam que o assassino dela enfrente a justiça. De acordo com os investigadores, a identificação de Sherry levou a muitas novas pistas chegando até eles. Eles estão esperançosos de que algumas dessas pistas deem resultado. Nunca foi estabelecido porque Sherry estava tentando chegar à unidade Ellis. Teoriza-se que ela foi morta por alguém que lhe deu carona ou por um caminhoneiro que ofereceu a cabine para ela dormir. O corpo dela foi encontrado perto de um posto de caminhoneiros, levando muitos a sugerirem que ali ocorreu o crime. Sherry e Jarvis terem sido identificadas é só metade da batalha. O assassino dela ainda está à solta. Se você tiver qualquer informação sobre o caso dela, pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Walker pelo número 9364352400. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e nos vemos na próxima vez.